imaginava que fosse tanta gente, achei que fosse uma comissão de pessoas, tá certo? Tá. Tem a cópia dos termos de audiência aqui. Eu entrei no site, só um minutinho, deixa eu ler aqui. Esse é o prazo. Tá bom. Pessoal, em primeiro lugar, eu queria saber do seu Antônio que pediu a reunião e das pessoas que estão aqui, porque eu acompanho a questão do Curisco por alto, mas eu não sou a advogada que está atuando no processo. Vocês estão sendo representados pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, né? Então, assim, o que vocês esperam dessa reunião e o motivo pelo qual? O motivo, doutora, é que a senhora conhece o processo do Curisco desde do começo do Curisco, do nascimento do Curisco. Sim. E dentro da Secretaria de Habitação, a senhora conhece também o processo do Curisco dentro do começo. E o povo do Curisco quer que a senhora assuma a responsabilidade desses processos e todo mundo paga para a senhora. A senhora vai fazer um roteiro de tudo, ver quanto custa para a senhora batalhar pelo povo do Curisco em cima desse processo. Todo mundo vê aqui, quer uma decisão da senhora. E tem tudo aqui, ó, ela que pode explicar melhor, tem gravação da dessa, tem tudo. Você está com a posição, né? A ação, essa ação. É a ação de... Tá. Pode falar, então. Eu tive conversando com uma advogada do jurídico da Dersa e o que ela me passou. No dia 7, a Dersa propôs para os moradores do Jardim Curisco somente o programa habitacional. Porém, ela falou que não está nada decidido e o que ela instruiu. Existe, eu falei, você está se baseando numa reintegração de posse que ocorreu atrás ou se existe uma nova? Aí ela me explicou o seguinte, que o processo inteiro está correndo em prol dos herdeiros, porque eles não assinou o termo de anuência. Então, diante disso, se não tiver um advogado para dar andamento no processo Jardim Curisco, que abrange todo mundo, ela falou, se o juiz conceder essa preliminar, a gente subsentende. O que foi construído na terra que não era de vocês, a gente subsentende que tudo é deles. Então, o dinheiro vai sair para eles. E todo mundo vai ser afetado. Foi isso que ela me falou. Eu falei, você aconselha a gente colocar uma advogada? Ela falou, Elizabeth, uma advogada já tinha que estar acompanhando isso ontem. Ela falou, foi o que ela me explicou. Então, é essa posição que eu tenho, doutora. Tem a gravação aí? Pode passar a gravação da doutora ali também. Pode passar. De qual? Da promotora? Da promotora falando. A gravação tem. Então, passa para promotoria. Só que não tem sem áudio, né? Tem volume. Então, põe o que foi passado lá, que para ela ficar inteiramente... Eu tenho uma aqui, mas não tá incompleta. Mas tem que ver. Toda a questão está presa na questão da indenização das pessoas atingidas. Não, reintegração de posse. Não, peraí. Espera um pouco. Calma lá. É assim. Vamos ver o que tem no Curisco. No Curisco tem um processo de reintegração de posse, entendeu? Que foi aberto em 1982, tendo como requerente Cássia Regina Poli Alves Basto, Carlos Eduardo de Campos, Ana Maria Mancini de Campos, Aníbal Alves Basto, Carlos de Campos Filho, Luiz Eduardo Campos de Araújo, Aleída Ambrósio, José Antônio Poli Filho, Maria Alice Amaral de Almeida, Ademar Amaral de Almeida, Maria Cristina Ambrósio Poli, Spencer Pompeu do Amaral Tome, Maria Cristina de Freitas Vale Poli, José Marques da Silva e Cecília da Silva. Oteli Simão, tá certo?
O José Marques da Silva e Cecília da Silva são os réus. O José Marques é a pessoa que grilou o Curisco, tá certo? Então, o que aconteceu? Essa ação de reintegração de posse foi julgada e os herdeiros ganharam, mas eles não executaram o julgado, tá certo? Então, desde 2011, o processo vem sendo desarquivado, arquivado, desarquivado e arquivado, até que a doutora Nádia Margarida Viana Abubakir retirou o processo dia 28 de novembro de 2013. Não, que nada. Antes disso, o juiz já intimou ela para devolver. Em setembro de 2013, e não devolveu para o fórum, tá certo? Esse é um processo de reintegração de posse antigo, é o único processo de reintegração de posse que existe, não existe outro. E que é de pleno conhecimento de todo mundo que habita o Curisco. Alguém desconhecia disso? Isso aí a gente conhecia. Tá? Esse é o processo de reintegração de posse. O que aconteceu fora o processo de reintegração de posse? O que aconteceu foi o projeto da DERSA, do Rodanel, e a diretriz de indenização das pessoas em todos os locais de São Paulo, onde passou o Rodanel, onde passa em cima de área regular, que a pessoa tem escritura, não tem nenhuma discussão. O proprietário é indenizado e acabou. O problema começa onde está em área irregular. Em todas as outras áreas irregulares, inclusive no Brasil Novo, que é perto de vocês, entendeu? O proprietário anuiu, para quê? Para ele receber a terra, depois eles combinaram brigar lá pela terra, porque tem o pessoal que comprou e pagou, só não tem escritura. Mas a indenização, a casa, a edificação, você paga para quem está em cima. A novidade é que no Curisco é totalmente diferente da solução que foi encontrada nos outros bairros. Nos outros bairros as pessoas recebem pela edificação, tá certo? O proprietário pela terra, e depois a pessoa que recebeu pela indenização vai discutir na justiça com o proprietário se ele tem direito ou não à terra, porque ele vai provar que comprou por um contrato particular, que pagou, que ele não tem a escritura por um problema jurídico, de regularização de loteamento, etc e tal, tá certo? Essa foi a solução encontrada em todos os lugares. Agora, no Curisco não é assim. No Curisco não é assim. No Curisco, os proprietários estão se recusando a fazer esse acordo das pessoas receberem pelas edificações. Então, qual é a solução? Eu não tive tempo de examinar, eu mal dei uma pesquisada no site e na ação que eu tenho inicial e só, tá certo? O Rodanel recebe verba do PAC. E existe uma diretiva do PAC que não pode ter obra em local que as pessoas vão ser removidas sem reassentamento. Entendeu? Então, assim, por isso é que essa ação judicial aqui, vocês podem ler pelo termo, ela é abrangente. Ela pega um sem número de situações, entendeu? Um sem número de situações, reassentamento, um monte de questões, onde a situação de todo mundo está contida, mas ela não discute de forma específica o Curisco. Então, assim, todas as ações que a Defensoria, o Ministério Público tá fazendo, ela não está discutindo de forma específica o Curisco. E essa situação que é anômala, só o Curisco tem, em todos os bairros que teve o Rodanel. Só aqui que tem essa situação, não tem nenhum outro. Entendeu? Então, como é que vai ser resolvida a questão do Curisco? A primeira coisa é vocês que vão ter que me esclarecer quantas famílias vão ser atingidas pelo Rodanel. 213 casas. 213. Todo mundo que está aqui vai ser atingido? Não. Não, mas eles falam que o processo é para o bairro todo. Tem nada a ver. Quem falou isso? Promotoria. Gente, mas que promotoria falou isso? A promotora saiu, eu tô com a mão. Ô Lu, explica, Lu.
Não, é Ela assim. pediu números, documentos para fazer levantamento. Foi a defensora pública? Isso, ela se baseou na reintegração de posse que a Dersa apresentou que existe uma reintegração de posse do Jardim Corisco. Olha, Existe, olha, em olha. 1960 Nesse existiu. vídeo aqui, Ninguém nunca tocou nisso. Tem que ver o que é essa integração. Então vamos fazer o seguinte: quem tem esses documentos, tudo certinho? Número de processo, cópia do processo. Olha, nós em 2011, a doutora Maria ela Sabe o que vai acontecer nessa reintegração de posse? Porque é uma reintegração de posse antiga. 912/82? 912/82. Isso é muito novo. Já é antigo, né? Antigo. É, todo esse. Então, é o seguinte. Não, deixa eu tentar de alguma forma esclarecer. Um dos grandes pontos da ação é sobre a indenização das áreas particulares que não têm o aceite do proprietário. Então, o que eles estavam considerando? Lembra que antes eles vinham falar assim, os moradores vão ter duas opções. Ou a unidade habitacional, ou uma indenização. Não era isso? E a indenização sempre pela benfeitoria, nunca pelo chão. Isso a gente discutiu e isso eles falaram que não tem jeito, porque tem uma regra específica de desapropriação, que se paga a propriedade, com as questões específicas. Mas mesmo no ponto da indenização de benfeitorias, eles só vão pagar benfeitorias, pelo menos foi isso que eles disseram no princípio, para aqueles onde o proprietário registral, aquele que está lá na escritura pública, o aceite. Fala, tudo bem, eu aceito que seja pago a benfeitoria para os moradores e eu fico só com a parte nada da desapropriação do chão, do solo. Ao que parece, o proprietário do Corisco, vocês sabem se são várias matrículas, é uma única matrícula, é uma cópia, né? Vocês sabem se ele é vivo, se ele foi encontrado, se eles deram aceite? E você sabe se eles deram aceite, se eles concordaram? eu dei um e-mail que passei para a Dessa e eles mandaram para mim a resposta. Trabalho aqui. Dessa matrícula geral. Tá, mas e aí? O que eles falaram? Mas vocês perguntaram se vocês vão ser indenizados? Porque assim, essa ação ela trata de todo mundo, não trata especificamente do Jardim Corisco. Então a gente precisa ver qual é a situação de vocês para saber onde vocês se encaixam. Por isso, então, vamos fazer o seguinte: quem tem essa ação de desapropriação, quem tem essas informações para que a gente possa sentar, fazer uma análise específica sobre. Porque eles disseram lá que o Jardim Corisco não pode receber indenização porque o proprietário ganhou uma ação de reintegração. A gente não tinha essa informação, mas com essa informação de que ele ganhou faz 20 anos, na nossa visão, isso já não gera mais efeitos, porque existe um monte de coisa lá dentro do direito que você evitaria nesse prazo de 20 anos. A prescrição na isenção. Mas é que Foi barrado isso em 94. então, mas gente, Isso que a promotora quer saber, se existe uma atual. porque pra dessa tá fácil, eles estão falando, eles têm informação, o proprietário tem uma ação de reintegração que ele ganhou. E a gente não sabe nada, a gente não tem essa informação. Por isso que mas eu não sou secretária de habitação, né? Eu preciso dessas informações para que a gente possa tratar. Tá certo. Primeiro, no campo administrativo com a DES, falar qual é a solução para o Jardim Corisco. Agora, se eu não tiver a situação de vocês, eu não vou conseguir tratar. Então, a minha sugestão, gente, alguém liga lá, eu vejo a agenda, eu não estou com a agenda aqui, a gente marca um dia de atendimento para falar do Jardim Corisco e vocês me trazem toda a documentação. Não precisa ser todo mundo, basta um sim. Quando foi isso? Dia 7 de maio. 7 agora. Esse mês. E
No dia da audiência. Foi uma audiência de E negociação. vocês marcaram para ir lá? Ainda não. Como ela pediu? Vai Amanhã. quinta-feira, amanhã. Amanhã, né, Que Santana? hora? 10 horas da manhã. Eles falaram, olha, essa ação de reintegração é de 90 e tanto. Não gera mais efeito. Mas eu preciso do centro. Quem vai amanhã? Quem vai amanhã? Raimundo, Railton, né? Pior que às 10 horas eu não posso. Vai, eu, Ah, o Raimundo falou que ia chamar a senhora. Eu vou. Então, mas assim, sabendo em cima da bucha. A doutora da só marcar de quinta-feira. Mas na parte da tarde, né, que a senhora É, que a senhora estava falou. disponível. Ela disse que só podia atender nesse horário. Vou nesse horário só semana que vem. Às 10 horas. E às 10 horas da manhã. A senhora falou que marcasse que a senhora avisa. Eu liguei ontem, falei com a secretária da senhora, mas E a doutora Naíra. Quem vai atender a gente é a Ana, que também acompanhou. Tá. Então, onde que é mesmo? É Na Liberdade. Na Liberdade, está no 32. Posso fazer uma pergunta? Peraí, só um minutinho. Deixa eu tentar ver. Eu tenho um compromisso às 8h30 em Pinheiros. Pinheiros? É. Eu tenho que passar no cartório, depois eu vou fora de Pinheiros. Talvez eu consiga chegar às 10h30. Vocês vêm uma enrolada. Tá, a gente dá uma Nós segurada. dá uma segurada lá. Nós dá uma segurada até assim, ver se a senhora chega. É mais fácil. É. Bom, vamos articular isso. Pode falar. Doutora, pelo que eu entendi que a senhora estava explicando aí, embora eu seja leiga na área da advocacia, dessas e demais, assim, a DERSA está propondo, porque pelo que a senhora disse, está envolvido um monte de bairro, não só por isso. Sim, mas os outros bairros tá tudo resolvido. Então, eu entendi isso perfeitamente. Então, assim, eles estão propondo, quem tem a sua casa, a sua moradia, eles querem pagar para que a pessoa seja removida dali. É certo isso? Tá certo. Então, quer dizer que se nós aceitarmos, vendemos o que temos, não há briga mais nenhuma. Então, não é assim tão simples. Olha só. Não é questão de briga. A área onde vai passar o rodanel foi desapropriada. Não depende da pessoa aceitar ou não. A desapropriação é desapropriação. A pessoa tem que sair. Aí Não depende tem, da não vontade tem. dela. A vontade já foi manifestada há muito tempo. A área foi, as máquinas já estão aí, a obra já está sendo feita, tá certo? O poder público, o Estado, ele desapropria, ou por interesse social, ou por utilidade pública, ele tem o poder de desapropriar. A lei diz que ele desapropria e paga o valor justo para a pessoa. Para quem ele paga? Para o proprietário que tem escritura registrada, tá certo? Então, a questão da desapropriação, ela já está consumada. Esqueça, a desapropriação já está feita, tá certo? Isso não tem o que discutir mais. Tudo que se tentou, foram vários processos que rolaram, muita resistência da população, adaptou um pouco, traçado aqui e acolá, mas o centro da questão permaneceu imutável. Esqueça, isso está superado. A desapropriação está consumada, o rodanel é uma realidade, está sendo executado e vai terminar de ser executado. O que se discute é o pagamento. Não que o pagamento seja ruim. Pelo que eu ouço da Zona Sul, da Zona Leste, o pagamento foi dentro daquilo que as pessoas esperavam. O problema é para quem pagar. Isso. A lei diz que tem que pagar para o proprietário que tem o título de propriedade. O título de propriedade é escritura registrada. Vocês têm escritura registrada? Não tem? Então, o que se procura fazer, porque o rodanel, principalmente lá pelo lado de Pirituba, Perus, pegou muitos bairros e parecido com o do Curisco. Ocupações de terra, um monte de coisa. O que se discute é que se faz um acordo com o proprietário, deposita o valor da terra judicialmente em nome do proprietário e o valor da edificação, da construção para a pessoa que mora. E assim foi resolvido todos os bairros onde existe ocupação de terra, onde tem loteamento irregular, clandestino, etc.
Qual é o que não foi resolvido? Curisco. Por quê? eles não abrem Porque mão. os proprietários não aceitam assinar esse acordo. Deu para entender? Nossa. E o que se Perfeitamente. faz nessa situação? O que se faz nessa situação, entendeu? Porque é o seguinte, as pessoas não podem sair com uma mão na frente e outra atrás. Vão para onde? Que nem assim, antes eles Entendeu? tentaram uma ação antes do Curisco, não conseguiram tirar. E por que eles conseguiram tirar agora? Não, calma. Uma coisa é uma coisa, outra vez. coisa é outra coisa. Uma coisa é o seguinte, quem é que mora no Curisco desde o início? Levanta a mão. Muita gente. Não, desde o início, quando começou o bairro. Tá, pode abaixar. Quem é que comprou de segundo, de terceiro? Terceiro foi eu. Então eu vou dizer para vocês o seguinte. Eu lembro quando o Curisco começou a abrir as ruas, tá certo? O que aconteceu? Aquilo lá era uma propriedade particular. E o seu José Marques era caseiro do dono, tá certo? Aí ele se aliou a um advogado aí do Tucuruvi, tá certo? E resolveram picar a área, vender em lotes, ou seja, grilar a área. A área foi grilada. As pessoas compraram por contrato particular. Alguns não sabiam, outros sabiam, mas correram o risco, tá certo? Mas efetivamente a área não era de quem vendeu. Tá? Quem vendeu não era dono da área. O que fizeram os proprietários, os herdeiros do proprietário? Entraram com uma ação na justiça. Que é essa que eu falei para você. Mas em 82. Isso é uma coisa, a desapropriação é outra totalmente diferente. Totalmente diferente. Essa reintegração de posse, eles ganharam na justiça. Mas não executaram por quê? Porque eu penso, se você fosse proprietária de uma área do Curisco, tá certo? Vamos supor, ela é a dona da área do Curisco. Ela ganhou ação judicial. Ela está com a ação na mão. A decisão. Ela pode executar. E ela pode pedir para o Estado apoio na execução. E o Estado é obrigado a dar o apoio para cumprir a ordem judicial. Qual é o apoio que o Estado dá? Mande o batalhão de choque, manda quantos PM precisar, etc e tal. Isso o Estado faz. Agora, ela tem que se virar com o quê? Com caminhões de mudança. Ela tem que se virar em arrumar depositário para todos os bens móveis das pessoas. Tá certo? Porque as pessoas, as crianças, os cachorros, e sei lá, o papagaio, o passarinho, o periquito pode ser jogado no meio da rua. Mas os móveis têm que ser guardados. É o que a nossa lei diz. É o que a nossa lei diz. Então, eles não executaram porque eles tinham que investir muito dinheiro. E depois que desocupar, tira as pessoas, tira os móveis, guarda no depositário público, ele tem que entrar com um trator, derrubar tudo. Porque senão no dia seguinte as pessoas voltam para suas casas. Isso é muita grana. Por isso é que eles nunca executaram. Eles nunca executaram só por isso, por uma questão econômica. Por uma questão que só executa uma decisão dessa. Vocês lembram o Pinheirinho lá em São José dos Campos? Pois lá eles executaram, porque os caras eram uma construtora poderosíssima, dane-se, gasta o que for, tira em todo mundo, entendeu? Então, é este o motivo. Só que se não houvesse o Rodanel, a vida ia tocar seu curso. Eles nunca iam executar e vocês iam ficar aí. O que aconteceu? O Rodanel desapropriou e agora eles vão arrancar as pessoas que vão ser atingidas e eles precisam pagar. Só que a lei manda pagar para quem? Os donos. Os donos. E aí? Eles que são donos. A vingança.
Eu não tirei vocês, mas também não assino se vocês receberem a casa. No fundo é isso, gente. Então, doutora, agora É isso. a linha amarela, Peraí, um de cada vez. Deixa eu falar. Eles, Ó, olha que como foi. eles ganharam o processo 912, eles não executaram na verdade. Mas chamaram muitos para negociar. Eu negociei. Eu sei disso. Eu tenho a assinatura da Laíra Ambrosio. Sim, mas sabe o que eles alegam? O Severino também tem, porque eu tenho cópia da escritura dele. Sabe o que eles alegam? Vou responder o senhor e depois a senhora fala. Sabe o que eles alegam? A Leir não era dona sozinha. Ela assinou sozinha. Os outros não assinaram. Entendeu? É isso que eles alegam. Então, o que que acontece? é isso que eu falava. O que acontece? Juridicamente, essa escritura não tem valor porque não está registrada. Começa por aí. Foi feita uma escritura pública de parte ideal, sem dizer onde que se localiza. É parte ideal mesmo, a minha parte é parte ideal que eu negociei. É parte ideal. E não diz que é na rua tal, número tal. Não fala. É parte ideal e só uma pessoa assinou. Sendo que a propriedade é comum a todas. A todos. E é por isso que essa escritura não foi e jamais será registrada. Ela tem o mesmo valor que um contrato particular. Mas ela não pode responder por isso, doutor? Ela, pessoalmente, a Leir, só a Leir responde. O resto não. Porque ela tinha que vender com autorização. Mas eu posso entrar com uma ação contra ela. Claro, isso sim. A senhora? Então, aí a minha pergunta é o seguinte. Como já está em reintegração de posse deles ali, que foi desapropriado. Então, mas peraí, gente, vamos assim falar as coisas direito, senão confunde. A reintegração de posse não tem nada a ver com a desapropriação. Se vocês não entenderem isso, vocês vão fazer uma salada e não vão entender o problema. A reintegração de posse não tem nada a ver com a desapropriação. Quem desapropriou foi a Dersa. Então, Tá. é isso que eu quero saber. Então, aí vai pegar as casas que estão lá. Aí, se eles conseguirem, essa é a pergunta, se eles conseguirem a ganhar ali, eles não assinaram, que eles vão pleitear, mas que o juiz, né, vamos supor, né, nós não queremos isso, Deus não vai permitir, que o juiz assine e que dê para ele. Então, aí ele vai ter que, os outros restantes também entram também, as outras propriedades. Boa pergunta essa. Então, vamos lá, quantos moradores tem o Turismo? Quantas casas? Mais ou menos. Tem mais de 600, viu, doutora? Que seja 500, para fazer uma por baixo. 200 e quantas? 213. 213. Isso é o só do Roy Daniel, viu? Tá, entendi. Então vai sobrar, digamos assim, a grosso modo, não precisa ser exata, só para fazer um raciocínio. Vai sobrar umas 300 casas. Que seja, não importa. Então, assim, vamos supor, de 500, 200 sai, 300 fica. As 300 que ficam, vão ficar lá, gente. Não tem nada a ver, vão ficar lá. Vão ficar lá. Ninguém vai mexer com o que sobrou. Se não estão envolvidas na desapropriação. Se eles movimentarem o processo de reintegração de posse, que eles podem. Pode, doutora? Eles podem movimentar o processo de reintegração de posse. Aí cabe a esses 300 se defender. Alegar em juízo que está prescrita a execução, que é alguns instrumentos jurídicos, que é o que a defensora estava falando. Tem alguns instrumentos que a gente pode utilizar para defender a pessoa. Mas eles podem, mas as pessoas têm defesa. Concorda? E a defesa é a senhora. Não, pera. Não deu para ficar. Não, põe o carro na frente dos bois. Então é o seguinte, nós marcamos uma reunião que esteve presente seu Antônio, seu Raimundo, mais umas 10 pessoas lá no Ressol, lembra? Na prefeitura? Foi. E aí, no final dessa reunião, nós tiramos um encaminhamento que tinha que procurar o promotor público estadual, que vem acompanhando a questão do Rodanel, que esteve presente até numa reunião que foi discutida a questão do Rodanel aqui no céu, que era o doutor Maurício. É isso aí que está aí, para doutor. que ele entrasse numa ação específica para o Curisco. Entendeu? Vocês chegaram a fazer isso? Está aí, doutora. Esse processo que eu dei para a senhora. Não. Não, isso aí, ó.
Não. Que chama doutor Maris? Não? Esse aqui, gente, esse processo que correu na Justiça Federal é o seguinte, é que é muita informação, eu tenho medo que misture. Então vamos de pouquinho, tá certo? Então é o seguinte, a questão é, vamos dividir o programa do Curisco em dois. O primeiro, eu diria que é urgência, mais do que urgência, é urgência urgentíssima. Pessoal do Rodanel. Que é o pessoal do Rodanel. E o outro também é um problema, mas dá para esperar. Porque não tem nenhuma ameaça. Pode ter, mas não tem ainda. Tá certo? Porque a pergunta é... E eu tô vendo o pessoal da Rua dos Amigos. A Rua dos Amigos não tá nesse rolo, hein? Só pra saber. Eu falo pra ele, já Só pra falar. Só pra saber. A A Rua dos Amigos não está nesse rolo, tá bom? Tá certo? Então, pera lá. O senhor queria falar alguma coisa aquela hora? Não, era cumprimentando. Ah, tá bom. Então, vamos lá, gente. Dois problemas. Eu acho que o bairro tem que ficar unido, um tem que ajudar o outro. É uma questão de solidariedade, mas as soluções, os encaminhamentos são totalmente diferentes. Tanto é que depois que passar o Rodanel, a gente pode até sentar com o pessoal que ficou e ver o que fazer da vida. Mas esse dá para esperar, quem não dá é o outro. O outro dá para esperar. Não, o outro não tem como mais. Entendeu? Dá para entender? Então é o seguinte, o pessoal que não está atingido pelo Rodanel, não é que vai ficar deitado em berço esplêndido e falou, você resolveu tudo. Não. Tem um problema. Por quê? Porque se a pessoa que mora lá entra com os capião, os herdeiros vão lá e fulminam o processo com a reintegração de posse. Tá certo? Se a pessoa vai na prefeitura para regularizar, que eu sei, porque eu fui diretora do Ressolo há 20 anos atrás. E eu contratei o levantamento topográfico e deixei a planta pronta do Curisco. Lá, está exatamente como eu deixei. Se vocês forem lá na Secretaria de Habitação, está exatamente como eu deixei. Porque eles não permitem que a prefeitura caminhe com a regularização. Tá certo? Se bem que nesse meio tempo, saíram uns instrumentos urbanísticos novos, um que chama de demarcação urbanística, que eu nem vou explicar o que é, porque senão vai confundir ainda mais, que dá poderes à prefeitura de demarcar e registrar a posse da pessoa, que era o que a gente começou a discutir naquela reunião que nós tivemos na SEAB. Que aí a diretora falou, olha, vamos deixar passar o Rodanel, aí a gente começa a discutir com o pessoal que permanecer. Isso tá no plano diretor, né? Exato, não é só o plano diretor, é uma lei federal. É uma lei federal que começou, quando foi criada por medida provisória e depois transformada em lei, porque a medida provisória foi aprovada pelo Congresso. É a mesma medida provisória que criou o programa Minha Casa Minha Vida. Então, dentro dessa medida provisória, se criou essa figura da demarcação urbanística, que é um instrumento novo, muito novo, que é, assim, um instrumento, uma lei poderosa para resolver alguns conflitos nas áreas irregulares, tá certo? Então, o pessoal que não for atingido pelo Rodanel tem problemas, mas eu entendo que tem problemas que dá para solucionar pelos novos instrumentos legais, por outras questões. Agora, o pessoal que vai ser atingido pelo Rodanel, minha gente, esse realmente alguma coisa tem que ser feita, tá certo? Eu estava tranquila, porque todo mundo me dizia que a promotoria estava tomando providência, a defensoria pública também. Pela gravação, a gente percebe aquilo que eu percebi quando eu li essa inicial. Não tem como defender somente por isso. O processo da Justiça Federal, gente, esse que teve audiência lá na Avenida Paulista, é um processo. Por que correu na Justiça Federal? Porque eles estão questionando o repasse da verba federal. Eles querem que o juiz impeça o governo federal de mandar verba para Rodanel.
porque a diretiva do governo federal, que não pode ter desalojamento das pessoas em obras públicas, não está sendo observado, tá certo? Então, por isso é que puxou para a Justiça Federal e não para a Justiça Estadual, tá certo? Então, o que tá, quem assina, quem entrou com esse processo foi o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Instituto Polis, entraram com uma ação civil pública. Os pedidos são muitos. E o termo de audiência, o juiz deu 20 dias de prazo, por quê? Porque está sendo costurado um acordo. Mas o acordo é genérico. Eu vou ler para vocês o acordo. Entendeu? Depois eu até queria uma cópia disso. Tá. Ó, primeiro, a proposta de realização, a proposta de acordo que houve, mas é acordo de várias áreas, de um monte de área. Compromisso de reajustamento do auxílio moradia, é aquilo, vai pagar o aluguel para a pessoa enquanto não sai a casa, tá certo? Compromisso de reajustamento do auxílio moradia na ordem de 8%, que passaria para R$ 520 por mês. 2. Indicação no termo de acordo da unidade habitacional a ser ocupada pelos optantes desta modalidade nos seguintes termos. 2A. Empreendimento específico para a comarca de Guarulhos. 4. Específico para São Paulo. Reajustamento do valor de indenização assistida, que passaria a 110 mil. Remoção do entulho remanescente da demolição. E vai. Quer dizer, tudo genérico. Então, o curisco, em tese, estaria incluído, mas ele tem um problema específico que não está contemplado nessa ação. Porque essa ação está querendo resolver o grosso que é comum a todos, tá certo? Então, pela DERSA foi finalmente esclarecido que não é possível atendimento do seguinte pedido. Constar o prazo para entrega da unidade, ela não quer se comprometer com prazo. 2. Impossibilidade de atendimento do item 2.2. Deixa eu ver qual que é esse item. Cadê o 2? Será que não está faltando uma folha aqui? Então, eu não achei também. Está faltando uma folha. Acho que tá. Está faltando uma folha. Tá faltando uma folha. Não, da inicial, peraí. Calma lá. Tá aqui. É que tá na inicial. Oi. D2. Garantir a justa indenização das famílias moradoras de imóveis que não possuem escritura pública, elaborando laudos que tenham como base o valor real das residências, considerando-se os valores aplicados no mercado informal da região. Então, a DERSA disse que não tem como se comprometer com isso. E o resto, aí o juiz deu 20 dias de prazo para ver se faz acordo ou não, tá certo? Então, a questão é a seguinte, o que pode ser feito? Na realidade, eu tenho uma posição pessoal a respeito dessa questão que eu já externei para o seu Raimundo e para o seu Antônio, tá certo? Eu acho que vocês deveriam, primeiro, mas isso eu achava também há um mês atrás, agora nem sei mais se eu acho, tá tão urgente o negócio, entendeu? Teria que ter alguém que explicasse essa situação para a Defensoria Pública e para o promotor público, para ver se eles entram com uma ação específica para o curisco. Eu posso assessorar, mas olha só para vocês como que é. A questão abrange uma coletividade, tá certo? Eu sou advogada há muitos anos, eu tenho uma relação histórica com essa região aqui. Entendeu? Para vocês terem uma ideia, eu vim para cá, quando eu fazia a faculdade de Direito, e eu fazia na PUC, na Pontifícia Universidade Católica, e que o grande chanceler da PUC, na época, era o Dom Paulo Evaristo Arne.
toda faculdade de Direito tem um departamento jurídico para os alunos treinarem. O Largo de São Francisco tem o 11 de agosto, nós tínhamos o 22 de agosto, só que a nossa faculdade, continua até hoje, sempre foi, a da PUC, ela é em Perdizes, na Rua Monte Alegre. Então, a faculdade de Direito, elas dão um atendimento gratuito para a população necessitada, elas atendem as pessoas que não podem pagar, elas prestam serviço e, ao mesmo tempo, é um treino para o estudante. Deu para entender? Só que o Dom Paulo, naquela época, ele inovou. Ele convidou a gente, enquanto estudante, a fechar o departamento jurídico na PUC, que era em Perdizes, porque é muito longe, o pessoal ia, etc. E fazer 7 postos na periferia de São Paulo. E um desses postos era aqui, na igreja. Entendeu? Então, o que aconteceu? Eu era estudante naquela época. E eu vim para cá, aos sábados, para atender. Tá certo? E eu me envolvi com a comunidade e, de uma certa forma, ajudei a criar a associação, ajudei a criar a creche e continuo envolvida até hoje. Por esse motivo é que eu conheço os bairros, aqui muitos eu vim nascer, inclusive o Curisco, tá certo? Então, eu não tenho interesse pessoal de falar, eu quero ser contratada para ganhar dinheiro. Não, eu quero que dê certo, tá certo? Eu quero que dê certo. Porque, felizmente ou infelizmente, não é que eu não preciso trabalhar, eu trabalho normalmente, mas eu vivo bem com o que eu tenho, eu não preciso, assim, vender uma ilusão, você entendeu? Então, o que eu acho correto? Eu acho correto vocês terem um advogado? Eu acho correto. Mas eu acho correto se a gente conseguir fazer com que a Defensoria e o Ministério Público entrem com uma ação só para o Curisco, é o ideal. Eu posso ajudar, posso ser assistente, eu posso municiar de informação. Por quê? Porque o Ministério Público e a Defensoria Pública são instituições do Estado. Tá certo? São instituições do Estado. Por exemplo, se eu for representar, é possível também. Se eles não quiserem, é possível. Se eu for representar todo mundo, eu não posso entrar com uma ação civil pública. Que a Defensoria, como é aqui, ela não precisou colocar o nome, RG, CPF de cada autor. Porque existe ação civil pública que ela entra em nome dela para defender uma coletividade. Se eu for entrar, eu tenho que pegar a procuração de 230 pessoas. Deu para entender? Eu tenho que dizer quem eu represento, porque eu não posso, como advogada privada, representar um abstrato. Eu tenho que representar pessoas físicas ou jurídicas, no caso de... Singular. Entendeu? Mas eu tenho que dizer quem eu represento. Por quem eu falo no processo. Aí eu passo a ser a representante legal de todas aquelas pessoas. Tá certo? Mas eu tenho que nominar um por um. Eu tenho que pegar documento de um por um. Então, é assim, em termos de que nós estamos vivendo, correndo contra o tempo, isso passa a ser uma coisa que problemática, porque tem toda uma burocracia, um trabalho, identificar lote por lote qual é a situação de quem comprou, de quem... porque a defesa pode ser uma ação só, pode ser litisconsórcio, mas é individual. Deu para entender? Então, assim, eu acho que a Defensoria, eu penso que a Defensoria, por isso que é importante eu estar indo lá, eu penso que a Defensoria Pública não está conseguindo entender o problema do Curisco. Eu acho que é isso. Mas, então, é isso que ela não está entendendo. Porque, veja, além deles serem um aparelho do Estado, o Estado Democrático de Direito, ele é complexo, vocês não se assustam. Dessa também é do Estado, estão querendo pôr para vocês para fora. A Defensoria do Estado vai defender, mas o Estado é complexo. Tá? O aparelho do Estado é complexo. Além deles serem integrantes do Estado, qualquer diligência que eles fazem é gratuita. Então, se eu for como advogada privada,
Também não é tudo que eles defendem, é que aqui existe o interesse de uma coletividade inteira. Se eu for no cartório de registro de imóvel levantar essa certidão atualizada, eu pago. A defensoria pede e não paga nada. Se tem que fazer um laudo, eu peço um laudo, o juiz manda eu depositar, meus clientes depositar os honorários do perito. Se a defensoria pede, não paga nada. Então, eu entendo que se a gente conseguir fazer com que, explicar o que está acontecendo, explicar o que está acontecendo, entendeu? Posicionar a procuradora, com que a defensoria ou o Ministério Público, mas aí é específica para o jurídico, tem que separar de tudo, entendeu? Para entender? Tem que separar de tudo. De todas as outras discussões. Tem que centrar só no jurídico. Seria o ideal para vocês, entendeu? E vocês poderiam contar comigo como uma retaguarda, entendeu? Porque eu acho que esse é o quadro ideal. Deu para entender? Perfeito. Alguém tem alguma dúvida do que eu expliquei? Não, a dúvida é essa, doutora. Eu citei para todos os moradores do Curisco que a única advogada que entendia de todo o problema do Curisco era a senhora. Que de alguns moradores, eu tive a certeza que eles mandaram dizer, fala para a doutora, eu digo, não, vocês vão e fala para ela, que ela faz um valor específico para todo mundo. Quanto é que ela vai cobrar? 200 mil reais? Para ser dividido para cada morador. Aí vai ter que registrar, que nem a senhora falou agora, acabou de falar, né? Cada uma coisa. Mas a minha dúvida, seu Antônio, é se dá tempo para fazer isso. O que se pode fazer hoje? Então, eu concordo com você. O que se pode fazer hoje? Eu tenho que ir à noite para o escritório, pegar todas as cópias dos processos que eu tenho do Curisco, todas as cópias. Eu tenho, acho que todos os volumes dessa reintegração do CORP, que eu fiz um relatório, entendeu? Até para o seu Raimundo entregar para a Defensoria Pública. O que tem que fazer? Nós temos que amanhã eu nem posso, como eu disse para ela, eu tenho um compromisso de manhã, mas eu vou dar um jeito de estar nessa reunião. Nem que se eu chegar às 10h30. Pessoalmente. Entendeu? E aí é o seguinte, gente, nós temos que decidir amanhã. Se no caso não der essa opção... Se a Defensoria Pública não assumir o processo de vocês, aí ok, aí não tem mesmo alternativa. Aí no caso a senhora ia... Aí vocês me contratariam. Perfeito. Porque a senhora conhece o processo. Porque eu acho assim, também não dá para ficar com muita reunião não, porque os caras estão vindo. Não dá, exatamente. Então. Não tem tempo para isso. A senhora falou que esse processo perde efeito para quem quiser entrar com o uso capião das demais áreas fora do Rodoanel, certo? Como que é? Desculpa. Gente, só um minutinho. Olha, só um minutinho aí. Pode ser que a dúvida dele seja de você. Tá. Esse processo que existe do uso capião, no caso da reintegração de posse, esse é o que ele pode mutilar o uso capião que a gente possa dar início às pessoas que estão fora da faixa do Rodoanel. Eu vi alguns casos de uso capião do Curisco, que até foi formulado por outros advogados, que o uso capião não foi para frente em função dos proprietários terem interferido no processo do uso capião e falado que era área litigiosa, tá certo? Agora, o que acontece? Na realidade, eu penso o seguinte, embora essa já seja a parte que dá para discutir depois, na minha opinião, já acabou o prazo dos proprietários poderem executar essa ação. Só que o juiz tem que decretar isso. Enquanto o juiz não decreta que prescreveu, porque assim, como é que eu vou tentar explicar isso de uma forma... É assim, suponhamos, você tem um direito muito grande, vamos pegar aí, sei lá, qualquer direito. Para cada tipo de direito, você tem um prazo para reclamar na justiça.
Deu para entender? Se você não reclama naquele prazo, para entrar com uma ação, o direito prescreve, você não pode. Você mesmo você tendo razão, você não pode mais. Aí o que para executar a decisão judicial também é a mesma coisa. Para cada direito você tem um prazo, que é o mesmo do prazo para pleitear. Você entendeu? Então tem direito que prescreve 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. O máximo pelo tal Código Civil é 10 anos, antes era 20. E tem uma regra intermediária entre um e outro que precisa calcular, tá certo? Então a questão é a seguinte: o juiz deste processo precisa decretar que está extinta a possibilidade de executar. Deu para entender? A hora que ele decretar que está extinto, não resolve o problema da indenização da casa, mas resolve para quem vai ficar. E usa o capião, porque eles não podem mais alegar. Tá certo? Então, nesse caso, tanto faz eu dar a entrada em uso capião hoje ou depois, quando desenrolar a situação? Eu acho que eu oriento o pessoal do uso capião para aguardar. Esperar, né? Espera essa decisão, que é mais certo. Não tem, qual o sentido de entrar agora nesse rolo todo? Pediu para esses documentos que ela tem para entregar até sexta-feira. Ela vai quinta-feira, amanhã. Entendeu? Ela pediu, se tiver um advogado que já acompanha vocês, que eles falaram, né, que a senhora acompanhava, ela falou, a única coisa que eu preciso é que ela passe para mim o que está acontecendo lá. Ela, até então ela não sabia. Então eu vou estar indo na reunião. Quem vai com ela, Beth? Eu vou. Eu quero saber quem vai nessa reunião. Meu único problema é que eu não posso chegar às 10, porque eu tenho já um outro compromisso. A gente vai tentar segurar isso, 10h30. Só, doutor, a importância da senhora é relevante lá. Seguro, amanhã segura ela. Ela pediu que fosse no máximo umas 4 ou 5 pessoas. Uma enroladinha. Entendeu, o meu relatório já vai dar uma boa enrolada. Então, já tá lá. O meu relatório, se ela for ler, já vai dar uma boa. Ela vai demorar meia hora para ler. Tá bom? Fala, ela tá vindo, a pessoa que fez o relatório. Infelizmente, esse relatório não chegou na mão dela, né, senhora? Disse que não chegou. Não chegou. Ela falou que não chegou nada de papel. Procuraram o meu computador e eu não sei onde foi parar também. Meu Deus do céu. Então, ela falou que tem 20 dias para passar isso aí, para que seja... Né? Não, nós vamos amanhã. 20 dias eu vou a defesa de ambas as partes, veja bem, se não for possível, não teríamos que entrar com todos os moradores, por isso, porém. Você tirou uma cópia, não tirou? Porque, veja que ela bem, tinha escrevido? A dessa pode indenizar o pessoal que vai ser atingido de X valor, concorda? Eles vão receber, que seja os herdeiros, que seja quem está morando na área que construiu. E quem fica, mas depois eles vão entrar em processo em cima da gente, reivindicando o mesmo valor. Não, gente, mas quem fica, quem que vai entrar? Quem fica, entendeu? Tem que matar o processo da reintegração de posse. Vocês vão ter argumento para rebater. Tem muito argumento para poder rebater. É que assim, é claro que os caras vão receber uma grana. Ela entendeu isso perfeitamente. É claro que os caras vão receber uma grana do Estado que eles não contavam. Entendeu? Eles conseguem. E eles podem se entusiasmar e usar uma parte dessa grana e falar, agora eu quero tirar o resto do pessoal. Entendeu? Pode ser. Pode ser. Não estou dizendo que não, como eu disse. Não é que não tenha um problema, tem um problema. Sim. Só que esse problema a gente está prevendo, mas ainda não aconteceu, não é real. Agora o do Rodanel é real. É isso que ela quer resolver. E é pra já. É hoje, né? Entendeu? Então o outro é um problema. Não estou dizendo que o pessoal que vai ficar está livre, está tranquilo. Tem sim. É um problema para resolver. Mas dá para resolver, tem como resolver. Tem argumentos. Entendeu? Agora, e ainda é um problema que pode ter vários tamanhos. Pode ser, se ficar como tal, o problema tem um tamanho. Se eles resolverem executar, vai ter outro tamanho. Mas aí a gente já entra no campo do imaginar. Entendeu? Que não é um campo real. O campo real é o que tem, é o que dá, é o que a gente pega, vê, etc e tal. Então, o que tem hoje é uma reintegração de posse, que não foi executada
Entendeu? É o rodanel que está aí na porta. Então é com isso que a gente tem que trabalhar. É com real. Eu quero explicar para a senhora e foi demais aqui. Veja bem, e já entrando com essa reintegração de posse do rodanel e do bairro por um todo. Já agiram de má fé, agiu de má fé vendendo lote de partes, né? Sem saber a parte ideal dela. Então, automaticamente, amanhã ou depois, vai sobrar o mesmo pepino pra gente. Nós vamos ter o mesmo problema. Isso aí. Então, mas assim, vocês vão ter esse problema se houver uma desapropriação. Mas aí tem como sentar e discutir, ó, gente, vamos fazer uma ação para o juiz decretar que está extinto o processo de reintegração de posse, que está prescrito o direito dele de executar. Ok. Depois disso, vamos entrar com o Capião. Tem caminhos. Tem caminho. Tem caminho. No rodanel não tem, a gente precisa sair ponto. O rodanel não tem. Ela falou tudo que a gente queria ouvir. É isso aí. Ela sabe. Então, o mais urgente agora é cuidar do rodanel. Entendeu? Por quê? Porque as famílias estão correndo o risco de saírem de lá com uma ajuda, aluguel por mês. Que a defensoria está brigando para passar para R$520 por mês. Está brigando para passar, porque não é isso. Não é isso, é menos. E só esperar um dia sair uma unidade habitacional para ela. Que a Dersa já se recusou no acordo que eu li a aceitar prazo. É verdade. Tá certo? Então, as famílias hoje do Curisco falam assim, o que vai acontecer? Se não receberem a indenização da edificação, elas vão sair com uma ajuda aluguel por mês. E vai uma promessa de um dia receberem uma casa. Ou um apartamento, sem prazo. Sem prazo, é verdade. Esse impasse dada a essa negociação do rodoanel, o que teve mais relevância? A reintegração de posse ou esses itens que eles não conseguiram... Não, o que teve a relevância foi a resistência dos proprietários de não assinar esse termo de anuência. Porque todos os outros assinaram. Porque é óbvio que a casa é a pessoa que suou para comprar o tijolo, para construir, para pagar o pedreiro. É óbvio que a casa é da pessoa. Entendeu? Então, em todos os lugares, os proprietários assinaram, ok, a terra é minha. Invadiram, ok, a terra é minha. Grilaram, ok, a terra é minha. Mas a construção é deles, pague a construção para eles, eu concordo. Aqui não. Eles não querem abrir mão. É uma vingança. É isso que ela falou. Se fizer isso aí, elas vão conseguir fazer com que, né? Então, o que precisa, o que a procuradora precisa, na minha opinião, é uma cópia do processo de reintegração de posse. Que eu tenho no meu escritório, desse tamanho. Então. E nem que eu chegue no final da reunião só para entregar, eu irei. Exatamente. Tá bom? Isso que elas querem. Doutora Maria, aí, existe, depois disso tudo, a Defensoria Pública faz falar. Eu vou assumir a defesa do Curisco? Ok, pode contar comigo para qualquer informação, para qualquer coisa, sempre vai poder contar comigo, tá certo? Se a Defensoria Pública falar, não temos condições de assumir a defesa do Curisco, nós vamos centrar fogo na ação da Justiça Federal. Aí, meu filho, se conforme comigo e deem graças a Deus. Como diz a música. Mas ela falou realmente se Tô tiver brincando. Mas a questão é a seguinte, eu acho que a reunião está marcada, tem que ser decidida amanhã. Mas quem é que vai efetivamente levar a defesa de vocês? Porque até hoje não houve um processo específico do Curisco. Houve vários e-mails para impedir o rodanel, para pedir verba federal, para isso, para aquilo outro, mas o caso específico da edificação não foi atacado ainda. Então, a senhora leva para nós, pode? Doutora, o Railton tem uma cópia daquele papel que seu relatório. Railton tem uma cópia. Railton, aproveita e tira uma cópia para mim, porque eu perdi o meu próprio arquivo. Graças a Deus, ele tem. É do Railton. Eu perdi meu próprio arquivo. Dá para ela dar uma olhada, entendeu? É isso, é o que ela que fez. Não é possível que eles
tenham mexido nessa reintegração de posse, depois que o seu Antônio morreu, que não tinha nenhum advogado acompanhando, olha se eles tivessem mexendo sozinhos por trás, sabendo dessa obra, se os moradores estão sabendo... Olha, deixa eu te falar uma coisa. É que assim, o sistema informatizado da justiça, ele não pega desde o início do processo. Então, assim, o registro no sistema informatizado deste processo começou em 7/2/2011, porque antes ele estava arquivado e também não existia o sistema, né? Não, o sistema já existia, mas devia estar quietinho. Aí foi desarquivado em fevereiro de 2011, ó, desarquivado, foi deferida a vista, alguém pediu vista, foi arquivado de novo, foi desarquivado, mas não houve nenhum... O que eu posso dizer é que de 7 de fevereiro de 2011 para cá... Nada mudou. Nada mudou. Não está escrito nada. Porque antes não está registrado. E o processo, o que tem que fazer? O processo, olha, local físico, eu nunca vi um processo ficar tanto tempo fora de cartório, porque o processo, pela lei, tem 5 dias para ficar com o advogado, ele não pode ficar fora. 6 meses fora. Está fora desde 11 de setembro. Então, o que tem que fazer? Amanhã, eu preciso ir fora de Santana mesmo, porque eu preciso despachar um outro processo. Eu vou lá falar com o juiz da 8ª Vara Civil. Porque já era hora dele ter mandado. Quem que é essa doutora Nádia? Aquela que é a Nádia que negociou. Ah, então tá com ela. Aqui, ó, estão pedindo para devolução. Não, olha aqui, ó. Várias vezes estão pedindo a devolução. Olha quando ela retirou. Autos em crédito. Ó, 11 do 9. Então, é o seguinte, eu vou falar com o juiz que eu preciso ver o processo e que ele mande o oficial de justiça lá buscar o processo, fazer busca e apreensão. Tá certo? Porque não tem outro jeito. Então, o que rolou? Eu sei que várias pessoas do Jurídico entraram com uma ação para evitar demolição, uma época, né? Teve mesmo. Teve. Então, quando foi a última vez? Foi 2007, foi. Não, acho que foi em 94. Acho que foi em 94. E eles foram no 5º Batalhão para mandar tirar aquelas pessoas. Tirar as pessoas e deixar as casas. A senhora lembra disso? Eu sei que a senhora lembra. Então. Para tirar as pessoas e deixar as casas. Aí, doutora Maria, como é que a gente pode saber? Como é que a gente pode saber que esse pessoal está pagando os impostos em dias? De propriedade. Não é área rural. É área rural. O lançamento do imposto rural é por declaração. Se o cara não declara, não tem imposto. Entendeu? Então, gente, deixa eu só encaminhar. Alguém tem alguma dúvida do que a gente conversou aqui? Não. Perfeito. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, gente. Vocês estão aí para fazer pergunta. Vamos ficar. Não vale a pena a gente adiantar a nossa vida antes de Não, eu acho que assim, ninguém tem perna para isso. Vamos primeiro atender quem está na emergência. Vamos supor o seguinte, tem um rio, a pessoa está lá morrendo afogada e tem outro na margem para se jogar. Qual que você socorre se você tiver que socorrer primeiro? Entendeu? Então eu acho assim, eu acho que primeiro tem que atacar essa história do Rodanel. E tão logo seja equacionada, aí a gente sempre discute com o restante. Pode ser? Pode ser. Porque o restante, aí a defensoria não vai pegar. A defensoria não vai pegar. Dificilmente vai entampar uma briga que tem a ver com acompanhamento de regularização. Você tem alguma pergunta? Até pega individualmente se a pessoa passar pelos critérios, só pelo nome, entendeu? Mas tem uma coisa muito maior, tem que discutir com a prefeitura, a regularização. É isso. Então, podemos agora.